Meus irmãos, como falamos domingo passado, nós estamos fazendo uma pequena série, demos uma pequena pausa na exposição de Mateus, somente o mês de dezembro. Em janeiro a gente volta. E nesses 3 domingos nós estamos trabalhando sermões sobre o Natal, né? No seu boletim aí tem os temas que estão sendo trabalhados. Hoje iremos falar sobre a maior criança que nasceu. Domingo passado falamos sobre a maior intervenção de Deus na história, né? Vimos que depois de 800 anos, milagres começam a acontecer mais uma vez. Depois de 500 anos, um anjo mais uma vez aparece. E depois de 400 anos, Deus começa a falar de novo, né? E hoje nós iremos ver a promessa do nascimento do Filho de Deus. Leiamos Lucas capítulo 1, dos versos 31 ao 35. Eu vou ler a partir do verso 26, para que os irmãos possam compreender bem a história. Nós, domingo passado, vimos o início desse capítulo. O texto diz assim, a partir do verso 26, capítulo 1 de Lucas. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, sabemos pela Tua palavra que Tu estás aqui conosco nessa noite. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Tu é aquele que fala com o Teu povo. Nós estamos cultuando a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, nós clamamos a Ti pelo perdão, nós louvamos o Teu nome, que és grande, pelos grandes feitos que Tu tens realizado. E agora nós nos quedamos, ó Senhor, aos Teus pés. Precisamos Te ouvir falar. Essa é a maior necessidade que temos, ó Pai, de Te ouvir falar. Nessa noite fala o nosso coração, fala com poder, fala com graça. Tem misericórdia daqueles que estão aqui nessa noite. Te apiedes de nós, Senhor, e fala poderosamente. Arranca do coração aquilo que não é agradável a Ti. Transforma vidas nessa noite para a glória do Teu nome. Salva, Senhor, salva aqueles que estão perdidos. Que a Tua palavra seja poderosa, transformadora. Aqueles que estão fraquejando na fé, em nome de Jesus, que saiam daqui nessa noite fortalecidos pelo Teu Evangelho. Faz isso, Senhor, opera essa graça. Tua palavra é poderosa, despede chama de fogo, faz tremer o deserto. Que nessa noite nosso coração trema diante da Tua sabedoria, em nome de Jesus.
Amém. 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 Diga só, avisa os diáconos que eles podem entrar, por favor. Que eles podem entrar. Eles podem fechar o portão lá e entrar, atender aqui mesmo, de dentro. Lucas 1, dos versos 31, 35, fala da maior criança que já nasceu, irmão Rafael. A maior criança que já nasceu. Pense comigo, queridos irmãos. Que criança foi tão precisamente descrita antes de ser concebida? Que criança que já nasceu nessa terra teve todos os detalhes da sua natureza, do seu caráter, da sua vida, todas as suas realizações, todos os efeitos claramente definidos, todos os efeitos da sua chegada, toda a sua obra, toda a sua vida, claramente definidos mesmo antes dela nascer. Humanamente falando, nenhuma. Mas é exatamente isso que o primeiro capítulo de Lucas faz. Ele traz para nós, mostra para nós que houve um dia na história uma intervenção poderosa do céu na terra. Um evento impressionante aconteceu. Nós tivemos na história do Evangelho 3 grandes momentos de séries de milagres sendo realizados. Você teve a primeira grande série de milagres que aconteceram no tempo de Moisés. A segunda série de milagres vai acontecer depois de muitos anos, no tempo de Elias. E depois de 800 anos, uma série de milagres começa a acontecer mais uma vez. Quando o Novo Testamento começa, ou quando você abre as páginas do Novo Testamento, você começa a perceber que há uma enxurrada de atividade sobrenatural como nunca antes houve na história. Depois de 500 anos, um anjo aparece. Depois de 400 anos, Deus volta a falar. O anjo Gabriel chegou para um homem chamado Zacarias, vimos isso domingo passado, e disse para ele que a esposa de Zacarias, Isabel, já idosa, ela teria um filho. Aquela mulher estéril jamais havia gerado um filho em toda a sua vida. Mas Gabriel disse que eles teriam um filho cujo nome seria João. Está registrado dos versos 15 ao 17 do capítulo 1. Vamos ler, acompanhem por favor. Gabriel diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. E o anjo Gabriel traz essa mensagem e depois desaparece, e ele então agora vai aparecer novamente no verso 26. No 6º mês da gravidez daquela mulher em que ele havia dito que geraria um filho, Isabel. E agora ele anuncia outra tremenda profecia. Ele vai para Galileia, diz o texto, para uma pequena cidade de Nazaré. Ele vai até um lar em que uma virgem comprometida com um homem chamado José habita. O nome desta menina é Maria. E o anjo lhe diz que ela foi agraciada por Deus, versos 31 ao 32. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai,
ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Estas são palavras surpreendentes. Uma virgem terá um filho. Maria teria cerca de 13 anos de idade. E José não era idoso, como dizem os livros apócrifos. Eles dizem isso para querer justificar a ideia de que Maria não tivesse tido mais nenhum filho e que, sendo José muito velho, não poderia ter gerado filho nela. Não, ele não era idoso, como afirmam os livros apócrifos. Ele nem era, como alguns dizem, entre 30 e 40 anos. Não era também, segundo o conhecimento e as fontes que hoje nós dispomos e que o povo mais antigo, dos escritores mais antigos não tinham. É hoje consenso comum entre os comentaristas atribuir a José a idade que era normal de um jovem hebreu casar, entre 18 e 25 anos de idade. As meninas entre 13, 14 a 15 anos de idade. Então Maria deveria ter entre 13 anos de idade, e José entre 18 a 25 anos de idade. Meninos, não? E ele diz que esse filho que iria nascer daquela menina seria grande. A grandeza de Cristo está na própria natureza dele. Faz parte da essência dele. Nós podemos ver a grandeza de Jesus visível na caminhada que ele teve. Veja, nunca houve um homem que se assemelhasse ao poder dele, à sabedoria dele, às palavras dele, à verdade que ele proclamou, aos pensamentos dele, à santidade dele ou à autoridade dele. Jesus era maior do que todos os homens. Quando Jesus termina o sermão do monte, a multidão, diz em Mateus capítulo 7, verso 28 ao 29, diz que a multidão se admirou da doutrina, diz assim, porquanto ensinava como quem tem autoridade. Os guardas do templo, com ordens de prender Jesus, ficaram perplexos quando viram ele ensinar. Disseram: nunca homem algum falou como este homem. O cego curado disse: desde o princípio do mundo nunca se ouviu alguém que abrisse olhos de um cego de nascença. Seus discípulos exclamaram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Este é o maior homem que já nasceu na face da terra, louvado seja o seu nome. Maria recebe a palavra de Deus por meio de um anjo. Depois de centenas de anos, Deus começa a falar, e Ele vai anunciar a maior intervenção da história do homem. E a partir dali, daquele instante, daquele dia, anjos começam a aparecer, milagres e milagres e milagres começam a ser realizados, revelações são feitas, profecias se sucedem. Mas o que define a grandeza daquela criança? Por que aquela criança que estava no ventre daquela mulher, diz o anjo, seria grande? O que define a grandeza dessa criança que nasceria de Maria? Em primeiro lugar, queridos, aquela criança era Deus. Vamos ler o verso 32, por favor, mais uma vez. Lucas 1, 32. O que diz o texto? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Este será grande e será chamado o quê? Filho do Altíssimo. No verso 35, é dito no final do verso, ele será chamado o quê? Filho de Deus. Lucas, ele se refere a Deus como o Altíssimo.
porque esse era um título judeu muito familiar, que foi dado a Deus. Ele é o Supremo, Ele é o Altíssimo, Ele é o maior de todos. Esse título Altíssimo enfatiza a soberania majestosa de Deus. Esse título foi usado pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, verso 18. A palavra hebraica para Altíssimo é El Elyon. El, que é Deus, Elyon, Altíssimo, Supremo, Soberano. Então veja, Deus que é acima de tudo, El Elyon. Ninguém é superior ao nosso Deus, aleluia. Ninguém é. Deuteronômio capítulo 32, verso 8, a palavra de Deus diz: o Altíssimo distribuía as heranças conforme as nações. Ele distribuiu as heranças às nações conforme o povo de Israel. O Salmo 42, verso 2 diz: o Senhor Altíssimo é tremendo e grande Rei sobre toda a terra. Salmo 47, verso 2. Em 2 Samuel capítulo 22, verso 4, a palavra de Deus, verso 14, a palavra de Deus diz: trovejou desde os céus o Senhor, o Altíssimo fez-se ouvir a sua voz. Então vejam, é um título de majestade, majestade soberana, sobre tudo, sobre todos, toda a criação. Ele é maior, Ele é soberano sobre tudo que existe, Ele é soberano sobre tudo que é bom, Ele é soberano sobre tudo que é mal, Ele é soberano sobre tudo que já existiu na terra e que ainda existe e que vai existir. Ele é soberano sobre tudo. Então veja, este pequeno bebê é o filho do Deus soberano, do Deus Altíssimo. Por isso que Ele é grande. E este pequeno bebê é o filho do Deus soberano. O que esse título tem a nos dizer? Nada menos do que o óbvio: Jesus tem a mesma essência do seu Pai. Jesus tem a mesma essência de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz assim: Ele que é o resplendor da sua glória, Ele que é a expressão exata do seu ser. Então veja, Jesus é o resplendor da glória de Deus, Jesus é a reprodução exata da natureza de Deus. Então Jesus é Deus. Veja, nenhum escritor falou isso sobre João. Nenhum escritor. Ele escreveu o seu evangelho mostrando o tempo todo a natureza divina de Jesus. No evangelho de João você tem algo também maravilhoso. Ele está descrevendo a divindade de Cristo. Vimos isso hoje pela manhã na escola dominical, estudando a confissão de fé de Westminster, no capítulo 8, no parágrafo 2, ele exalta e traz o texto de João, capítulo 1, verso 1 ao 3. Vocês lembram de qual? Eu sei. Lá diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 10, verso 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Em João capítulo 14, verso 7, Jesus diz: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também meu Pai. E o anjo do Senhor anuncia para José no verso 23, Mateus 1: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Filipenses capítulo 2, dos versos 6 ao 7, disse que Jesus, subsistindo em forma de Deus,
não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele é Deus e fez-se semelhante aos homens, aleluia. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, o texto diz que aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele é Deus. Amados irmãos, esse é o coração da fé cristã. Este filho gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma mulher chamada Maria, é o próprio Deus, aleluia. Quando você se reúne no dezembro para celebrar o nascimento daquela criança, não é qualquer criança. Nós celebramos o nascimento do Deus Todo-Poderoso, que encarnou o maior milagre que já aconteceu em toda a história. Mas por que aquela criança é grande? Ele é grande também, não só porque ele é Deus, é porque ele é Deus e ele é homem. 100% Deus e 100% homem. Estudamos isso também hoje pela manhã. Lucas capítulo 1, verso 31. Vamos ler mais uma vez, por favor. Eu quero convidar você a vir para a escola dominical, aprender essas coisas. Lucas 1, verso 31, vamos ler? Eis que conceberás, darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria conceberia milagrosamente. Ela era virgem, diz o verso 27. Ela diz ao anjo, mas no verso 34, como é que será isso? Como será isso? Porque eu não tive relação com homem nenhum. E em Lucas capítulo 2, verso 7, diz, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. A concepção foi sobrenatural. O resto se seguiu normal, entende? O milagre que aconteceu foi a concepção. Esse é o milagre. Uma mulher engravidaria sem um homem. O Espírito Santo faria o milagre. Ele veio e fertilizou um óvulo no ventre de uma mulher virgem, sem um homem. Esse é o milagre. Foi um fato único em toda a história. Mas depois disso, houve um desenvolvimento normal do bebê. Primeiro mês, segundo mês, os enjoos normais, tudo normal. Tudo normal, a barriga cresceu, 9 meses, até o seu nascimento também normal. Assim como qualquer outra criança nasceu. Tem gente que diz que o parto não é normal, que é anormal, por causa da dor, né? Mas foi o parto normal, comum. Este era realmente um homem que nasceu. Foi um humano que nasceu. Maria teve outros filhos, né? O texto diz que foi o seu primogênito, seu primeiro. Depois você tem outros textos que falam dos irmãos de Jesus, que não é como alguns querem justificar para dizer que não era filho, que não, a palavra lá irmão é primo. Não é. A palavra na língua grega ela é para irmão mesmo. Irmão mesmo, não é primo, não é qualquer parente distante. Ele tinha irmãos. Maria e José tiveram outros filhos. Então a Bíblia fala que Jesus foi o primogênito, o primeiro. O anjo informou aos pastores, Lucas capítulo 2, verso 11 ao verso 12, diz assim: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. E os anjos disseram, isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança, que estará envolta em faixas, e deitada aonde mesmo que eu esqueci? Numa manjedoura. Veja, não foi o anúncio da chegada de um extraterrestre, entende? Não foi um extraterrestre que nasceu, não foi um ET, foi um menino, fisicamente como qualquer outro menino.
Lucas capítulo 2, verso 21, diz que contemplados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Ou seja, Jesus era fisicamente um menino como qualquer outro. E como judeu, ele foi levado ao templo para ser circuncidado, conforme a lei. Gálatas capítulo 4 diz que Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob o quê? Sob a lei, ele veio para cumpri-la. Lucas capítulo 2, verso 40 e o verso 52, eles vão dizer para nós que Jesus crescia fisicamente, como qualquer criança, diz lá, em sabedoria, e crescia em graça. Então veja, como todas as outras crianças crescem, crescimento humano normal. Ele nasceu exatamente como todos os outros nasceram, como você nasceu, como eu nasci, normal. Hebreus 4, verso 15, diz: não temos um sumo sacerdote, falando de Jesus, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele era homem. Hebreus capítulo 2, dos versos 17 ao 18, diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados, porque ele foi tentado, porque ele sofreu também. Então veja, se haveria um substituto para os homens, tinha que ser um homem, para pagar a dívida com Deus, dívida que era dos homens. Então tinha que ser um homem para nos representar, tinha que ser um homem para morrer pelos homens, um homem para sofrer o sofrimento dos homens. Ele teve fome por causa de você, ele teve sede por causa de você, ele teve fadigas por causa de você, ele teve sono por causa de você. Ele foi ensinado, ele cresceu, ele amou, ele ficou perplexo, ele ficou feliz, ele se irou, ele ficou indignado. Muitas vezes ele foi irônico, muitas vezes se entristeceu, algumas vezes ficou preocupado, algumas vezes teve que exercer fé, leu as escrituras, ele orou, ele teve compaixão, ele chorou, ele sentiu o que nós sentimos, ele sentiu dores físicas, ele sofreu, ele sangrou, ele morreu, ele sentiu a tentação, mas a sua natureza perfeita não tinha concupiscências, louvado seja o seu nome. Ele foi totalmente santo, ele foi sem pecado. É por isso que 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não era uma aparição, ele não era uma entidade sobrenatural, espiritual, ou sobrenatural mesmo, ou alguém de outra dimensão. Jesus, o Deus eterno, aquele que era antes de todas as coisas, o verbo que se fez carne, ele era um como um de nós, aleluia, um como um de nós. Seus pais realmente ficaram surpresos. Como um filho poderia nascer sem a ação de um pai humano? Eles se surpreenderam. Como que um filho poderia nascer sem um pai humano, concebido pelo Espírito Santo e ainda ser humano?
E ao perguntar como isso era possível, então o anjo vai responder, dos versos 35 ao 37, Lucas 1. Ela pergunta: mas como isso é possível? O anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso que este ente é santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. E o final do verso 37 que diz: porque para Deus, o que diz aí, gente? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Não há impossíveis. Por isso Jesus nasceu. Esse maravilhoso anúncio de Gabriel para Maria nos diz que ele não era apenas Deus e homem, mas era sem pecado, ele era santo. Olha o verso 35, por favor. Por isso ele era grande. Leiamos o verso 35. O que diz? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que diz agora, por favor? Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. De Maria sairia uma descendência santa, justa, santa, Jesus, o Filho de Deus. Pastor, a gente pode também, quem sabe, ter um filho assim, santo? Será que a gente pode, irmão Vilela, de repente gerar um filho santo? Irmão Amauri, será que dá para a gente gerar um filho santo? Você aí que está pensando em casar, né? Suspendeu a sobrancelha, não está pensando ainda não, né, Amauri? Né? Será que dá para a gente pensar em gerar filhos santos? Tudo que a gente pode fazer é produzir uma descendência profana. Tudo que a gente pode fazer é gerar filhos profanos. Mas o filho gerado sobrenaturalmente no ventre de Maria, ele era santo, aleluia, santo. Os outros filhos que Maria teve, gerados como qualquer outras crianças, faziam parte de uma descendência profana. João Batista foi cheio do Espírito Santo, mas ele também fazia parte de uma descendência que não era santa. Somente Jesus. O que é uma descendência santa? Um filho que nunca cometeu pecado. O seu filho nunca cometeu pecado. Nós olhamos para os nossos filhos, basta olhar para os nossos filhos, e nós temos a prova cabal e dolorosa de que eles não nasceram como aquela criança nasceu do ventre de Maria. Você vai no hospital, vai no berçário, os meninos estão lá, Rosa, como é que Baruque nasceu, né? Todo rechonchudinho, né? Rosadinho, coisas lindas, aqueles meninos, tudo pecadorzinho. Já nasce tudo pecadorzinho, não tem jeito. Davi sabia disso, né? Nascemos em pecado. É isso mesmo. Eu até acho, eu creio mesmo que Deus faz os bebês bonitos para poder embalar, né? Assim, ele coloca algo atrativo para a gente poder se agradar deles, porque são pecadores, como nós, entende? Mas aí Deus bota eles rosadinho, bonitinho, você acha lindo quando nasce, depois fica grande, Gredivaldo. Não é assim tão bom. Só para a gente relaxar um pouco, né? Porque é duro pensar nisso, que os nossos filhos não são santos. É duro você pensar que não são santos. A depravação vem embrulhada em uma pele fofinha, mas à medida que eles crescem, a depravação se apresenta. Primeira coisa que eles aprendem a dizer não para você,
não mexe nisso, não pega nisso, não é? Já vem revoltado, já é rebelde desde pequeno, né? É assim. E à medida que eles vão crescendo, você vai percebendo que a depravação se apresenta, e é somente com a ação soberana de Deus que pode mudar as histórias dos nossos filhos. Deus pode fazer isso, aleluia. E Ele faz isso. Quando você ensina o seu filho no caminho que deve andar, quando você louva a Deus com ele, Deus quebra o ciclo da maldade no coração deles. Mas aquele menino era santo. Nenhuma outra criança jamais viveu ou vai viver sem ter a necessidade de receber disciplina, de receber correção, de ter perdão, de restauração, de salvação. Mas Jesus disse aos seus algozes, aos seus acusadores: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós pode apontar pecado em mim? Ele foi duramente investigado pelos fariseus, pelos saduceus, porque eles tiveram que produzir mentiras para acusar ele, porque não encontraram nada de que pudesse acusar Jesus. Ele era santo, santo, santo. Jesus estava dizendo naquele dia, outras palavras: olhem para mim, examinem minha vida, vocês não vão encontrar nenhum pecado em mim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o chama de aquele que não conheceu pecado. Hebreus capítulo 7, verso 26, a palavra de Deus diz: ele foi santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores. Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, diz Pedro na sua primeira carta. Desde Caim e Abel, todas as crianças pertencem a uma descendência ímpia. Todas. O Espírito Santo gerou um filho santo no ventre de Maria. Nenhum dos apóstolos, nenhum homem jamais foi assim constituído. Um dia, os servos do Senhor, se você já entregou a sua vida a Cristo, e no dia em que o Senhor Jesus voltar, e você tiver já tomado sua decisão de seguir o único Salvador da sua vida, Jesus, no dia que Ele voltar, os servos do Senhor, aí sim, serão glorificados, amém? Irão receber um corpo santo, só naquele dia. Mas Jesus entrou santo no mundo, amém? Louvado seja. Não conheceremos a santidade, a perfeição, até sair do mundo. Ele foi santo desde o dia do seu nascimento. Por isso ele é grande. Em nosso nascimento entramos carregando a herança do pecado. Ele começou onde nós vamos terminar. Este não é um conhecimento recente sobre Cristo. Isto é o que o povo dele sempre creu: que Jesus é Deus, que Jesus é homem, que Jesus é santo. Louvado seja o seu nome. Em quarto lugar, por que ele é grande? O anjo Gabriel apresenta a Maria que aquela criança não era só isso, mas ela era soberana. Olha o verso 32, vamos ler juntos, por favor, 32 e o 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A casa de Jacó significa Israel, o povo de Israel. E ele não só governará Israel, que é a representação da igreja, mas ele terá um reino eterno sobre todos, um reino sem fim. Ele será o rei, ele nasceu rei. Em Mateus capítulo 1, vemos a genealogia de seu pai José,
que mostra que ele descendeu de Davi. Se você olha para a genealogia de Lucas, capítulo 3, então você vê a genealogia da sua mãe Maria, e ela também descendeu de Davi. Então ele nasceu de sangue real, Jesus. Israel estava ocupada por Roma. Israel era governado por um estranho, um rei edomita, chamado Herodes. Se o trono de Davi estivesse em vigência na época do nascimento de Jesus, Jesus teria sido um que estaria na linha de sucessão do trono. Então veja só, ele recebeu o sangue real da sua mãe e o direito de governar pelo seu pai, José, que carregava o direito de transmitir essa posição para o seu filho por adoção, no caso Jesus. Então ele nasceu rei em todos os sentidos. Os magos do Oriente, em Mateus capítulo 2, reconheceram isso. Eles vieram adorá-lo. Eles estavam à procura de um grande rei que pudesse vir e pudesse governar aquela parte do mundo. Eles vieram para Jesus, conduzidos por Deus por meio de um evento fenomenal no céu, uma estrela que os guiou e os trouxe ao rei. Ele era um rei. Ele receberia um reino eterno, não só sobre Israel, mas sobre o mundo. Veja a palavra que Deus deu ao profeta Natã para entregar a Davi. 1 Samuel capítulo 2, os versos 12 ao verso 13. Anote, eu vou ler para você. O texto diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei seu reino para sempre, o seu trono para sempre. Porém a tua casa, verso 16, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Davi não podia construir o templo de Deus, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue, derramado em muitas guerras. Mas Deus levantaria dos lombos de Davi um filho, Salomão. Ele iria edificar a Deus um templo. Salomão construiu um grande templo, mas além disso, haveria um rei maior que Davi e que Salomão, que iria construir a casa davídica para sempre. E essa é uma profecia messiânica, está apontando para Cristo. Jesus veio cumprir essa profecia. Ele é o Messias, ele é aquele que receberia o trono do seu pai Davi e teria um reino espiritual, um reino eterno. Então vejam, queridos, a criança no ventre de Maria, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? A palavra Cristo significa ungido e faz referência à realeza dele. Então seus pais eram da linhagem de Davi, portanto ele tinha o direito total de governar. Ele tinha sangue real, ele tinha autoridade de Deus para governar. Agora ele é um rei no reino espiritual. Ele está governando os corações, ele governa as vidas daqueles que são dele. Mas haverá um dia em que ele vai estabelecer um reino eterno. Para um casal pobre foi dado o maior rei que o mundo jamais conheceu e jamais conhecerá. Pilatos, confuso, perguntou para ele: tu és rei? Lá em João capítulo 18, tu és rei? Jesus havia dito algo para Pilatos que confundiu, deixou ele maluco. Jesus disse para ele assim: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, ele diz, os meus discípulos, meus ministros iriam se empenhar em lutar por mim. O meu reino não é daqui. Pilatos ficou maluco, tu és rei de onde então?
Jesus foi tratado como um criminoso, mas ele era o rei. Ele era o rei. O mundo não podia entender. O mundo não podia entender, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, diz a palavra de Deus, para que não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo diz isso em Coríntios, na segunda carta. Ele não era uma criança comum, ele era Deus, ele era homem, ele era santo e ele era rei. Amém? Mas não só isso. Repita comigo, aquela criança era grande, em primeiro lugar, porque ele era Deus, era homem, era santo e era rei. Vamos dizer? Deus, homem, santo e rei. Sabe o que é melhor? É por isso que ele diz que ele deixa sempre o vinho melhor para depois, né? Ele é Deus. O que ele é mais? Ele é homem, ele é santo e ele é rei. E o verso 31 diz que ele é Salvador. Amém? Olha o verso 31, vamos ler? Verso 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de... Quando o anjo procurou José, José estava confuso, e eu até entendo, claro, quem não estaria confuso, não é? Ele estava buscando uma forma até de... Ele era um homem muito bom, José, muito bom, um garoto muito bom. Ele tentou encontrar uma forma de se divorciar de Maria, para que ela não pudesse até ser morta, porque o adultério poderia ser em morte para ela. Aí o anjo diz em Mateus capítulo 1, dos versos 20 ao 21, o anjo diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Ela é tua mulher, porque nela foi gerado, o que foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, e tu porás o nome dele de Jesus. Olha o que diz o texto. Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia. É por isso que ele é Jesus. Jesus significa Jeová salva. O Salvador veio, meus irmãos, amém? O Salvador, Jesus, o Salvador. O evangelista Lucas, no capítulo 2, verso 11, usa essa palavra. Ele diz: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Eu posso admirar o Deus que encarnou, eu posso admirar o homem perfeito que foi Jesus, eu posso admirar Ele, porque Ele andou nesta terra sem pecado, porque Ele foi santo, porque Ele é rei soberano. Mas a única maneira, meus irmãos, de conhecer Ele é se Ele perdoar os meus pecados. Essa é a única maneira. Se nessa noite você quer conhecer Ele, arrependa-te dos teus pecados, coloque a tua vida diante dEle, clame pelo perdão do Senhor, clame pela misericórdia dEle, renda-se a Ele, venha para Ele, corra para Ele, e você vai conhecer não só um Deus homem, não só um rei, não só um soberano, não só alguém que cura, mas você vai conhecer o Salvador da tua alma. Amém? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, Ele é o Salvador. Havia no templo um homem idoso, naquela época chamado de Simeão, e foi-lhe revelado que ele iria ver o Salvador antes da sua morte. E quando ele, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 29 ao 32, quando ele tomou Jesus nos braços, quando levaram ele para a circuncisão, quando ele tomou Jesus nos braços,
verso 29 ao 32, ele diz assim: agora, Senhor, podes despedir-me em paz, pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, aleluia, a qual tu preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele, quando olhou Jesus, ele compreendeu a profecia que lhe foi dada, ele entendeu: eu vi a salvação, eu contemplei a salvação. Paulo declarou em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele é o Salvador, querido, e se Ele é o Salvador, isso significa que Ele tinha que ir para a cruz, Ele tinha que fornecer um resgate pelo pecado, Ele tinha que ser o nosso substituto, morrer em uma cruz, em nosso lugar, para que Deus, tendo os nossos pecados sido pagos, pudesse nos dar o perdão. Nunca teria sido suficiente se Ele não morresse e não ressuscitasse. O anúncio do anjo foi de uma completude tremenda. Veja, nasceria uma criança de uma virgem, gerada pelo Espírito Santo, Deus, homem, sem pecado, soberano, e o que mais? Vamos lá de novo? Ele é Deus, homem, sem pecado, santo, Rei e Salvador, aleluia. Esta é a criança que nasceu. Por causa da grandeza dessa criança, é que nós somos convidados a adorá-la, e por tudo que Ele foi, por tudo que Ele é, por tudo que Ele sempre será, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará, por sua tremenda vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, pelo seu bendito sacrifício remidor. A Escritura diz em Filipenses 2, do verso 9 ao 11, diz: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo dela, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amém. Quem era aquela criança no ventre de Maria? A criança mais surpreendente e única que existiu em toda a história. Maria ficou espantada com o que viu. Imagine tudo o que passou na mente dela durante a gestação, nascimento, quando Jesus crescia. O que ela deve ter pensado sobre o Deus homem deitado numa manjedoura, numa estrebaria. E quando viu os pastores e os sábios adorando aquela criança, o que ela deve ter pensado? E o menino crescia em santidade perfeita e a sabedoria. Ela sabia quem ele era. Desde o início ela sabia quem ele era. Ela o viu crescer. Ela o ensinou. Ela cuidou dele durante 30 anos. Ela o viu na cruz. Ela viu ele ressurreto. Ela estava junto dos apóstolos quando o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, como ele havia dito. É certo que Lucas com certeza esteve com Maria para poder escrever este evangelho e pegar delas informações precisas do que ela viu. Coisas tremendas que ela viu, coisas tremendas que ela sentiu. Depois que o anjo lhe anunciou tudo, ela proclamou:
nos versos 46 ao 48, será o texto de domingo que vem, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria sabia e reconhecia que o seu filho era o Salvador dela, porque ela tinha pecados tanto quanto qualquer um. Ela diz: se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não por causa dela, mas por causa do ente santo que estava nela. Ela recebeu em primeira mão o anúncio da chegada do maior Salvador, do único Salvador. José também deve ter ficado espantado, desde que o anjo veio até ele, 400 anos de silêncio, e Deus anunciou todas aquelas coisas, que Jesus seria como um filho adotivo para ele, que pela lei respaldava a transmissão da linhagem davídica real, e o Deus homem foi seu auxiliar na carpintaria. Imagine isso, irmãos. Quão espanto não deveria ter José? Sabia quem era aquele menino que ele ensinava, aquele aprendiz a quem ele ensinava o ofício do carpinteiro. Imagine você amanhecer e ir para o seu ofício, sua oficina de carpinteiro, e você está lá junto com Jesus, Salvador pequenininho, e lá trabalhando com seu pai. Imagine isso, imagina como José ficou espantado com o comportamento de Cristo diante das pessoas, as situações da vida. Aquele menino, criança que a gente briga, chama atenção. José nunca teve que chamar a atenção dele por nada. Ele sempre foi santo, sempre comportado, sempre obediente, sempre fazendo o melhor para agradar o seu Pai celeste. Nenhuma tentação conseguia romper a sua santidade, sempre tentado, sempre perseguido, nunca caiu, louvado seja o nome do Senhor. Imagine Zacarias e Isabel ficaram espantados, porque geraram, não foi qualquer um homem, geraram o precursor do Messias, João Batista, aquele que viria anunciar. E eles viram que aquele menino era o Messias, o Salvador, desde a barriga. João Batista na barriga já se tremeu todo, quando chegou perto de Jesus, ainda na barriga. Eles não entendiam o significado, o que significava levar o evangelho até os confins da terra. Eles ainda não sabiam nada disso, não entendiam isso. Eles sabiam que aquele menino era o rei, mas não entendiam o que seria o seu reino. Ainda não sabiam, eles não tinham lido o livro de Apocalipse ainda, não tinham tido a mensagem de Mateus 28 ainda. Eles não sabiam como seria a plenitude do reino. Não, eles não sabiam. Eles não sabiam que um dia ele iria destruir o mundo, que ele vai destruir o mundo. Eles não podiam saber disso, mas você sabe. Se você tem vindo nessa igreja, você tem ouvido isso de domingo a domingo. Se você tem vindo na escola dominical, se você tem vindo aqui nos cultos de doutrina, você tem ouvido isso toda semana. Ele vai vir de novo, ele vai destruir esta terra. Diz a palavra de Deus que ele vai pegar isso aqui como se fosse um pergaminho, ele vai enrolar esse mundo, vai tudo se desfazer pela sua palavra. Você tem ouvido isso aqui? Ele vai destruir o mundo, ele vai criar novos céus e nova terra. Ele tem poder para isso. E se você não entregar a vida a Ele, se você não reconhecer Ele, somente Ele como o único Salvador da sua vida, eu temo pela sua alma. Eu temo pela sua alma. Eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo de olhar para vocês
e saber que talvez alguns daqueles que aqui estão e que professam ser cristãos possam não viver uma vida agradável ao Senhor fora dessas paredes. Eu temo pela sua alma, querido. Eu temo pela sua alma, porque existem dois tipos de ateus: aqueles que não creem que Deus existe e aqueles que vivem como se Deus não existisse. Pense bem, nessa noite, viva uma vida agradável ao Senhor, mas não só viva a vida, confesse que Ele é o seu Salvador nessa noite. Hoje nós temos a plenitude da revelação da grandeza daquela criança. Por meio da fé, adoramos o Deus homem, o Salvador sem pecado, o Rei eterno. E todos aqueles que creem nele, por sua misericórdia e sua graça, são perdoados, amém? Perdoados. Se você crê nele como o único Salvador e crê somente nele, você é perdoado e você vai conhecer o Salvador da tua vida. É essa criança, esse ser que anunciamos. E nós simplesmente em amor, é em amor que falamos e convidamos você a fazer isso. A maior emoção que podemos possivelmente ter é ver alguém vir a conhecer Jesus, o Deus encarnado. O Deus encarnado. Esse é o desejo dele, esse é o desejo nosso. E nessa noite nós convidamos você para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você tem andado por caminhos desconhecidos, se você tem andado por caminhos que estão distantes dele, arrependa-se nessa noite. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confie nele, confie nele. Se você tem medo porque tem amigos que podem falar alguma coisa contra você, se você tem medo porque a família é assim, o assado, é de outra religião e pode ir contra você, ninguém é maior do que Jesus, amém? Ninguém é maior do que Jesus. Não vai acontecer nada, não se preocupe, todas as coisas estão no controle dele, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, as boas e as ruins, mas com ele somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bem, vamos orar. Enquanto suas cabeças estão inclinadas, apenas um último pensamento, eu diria o seguinte: se algum de vocês estão aqui nessa noite e nunca se comprometeram com Cristo, nunca abriram seu coração a Ele, nunca entregaram a vida completamente a Ele, a minha oração é que você se coloque em posição de se relacionar com Deus imutável, a fim de que você goze das bênçãos do Senhor. E assim, enquanto eu estiver orando, eu convido você a se colocar de pé, onde você estiver. Eu quero orar e interceder pela sua vida diante de Deus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, em tudo se fez novo. É quando você coloca a sua fé em Cristo, responde a Ele como Senhor e Salvador. É assim que você vai estar justamente relacionado com Deus. E os seus braços seguros serão colocados sobre você para toda a eternidade. A nossa oração é que você faça isso nessa noite de coração. E para aqueles que já conhecem a Jesus, que esse possa ser um momento de você ser grato a Deus por tudo que Ele é, agora e para todo sempre. Vamos orar. Pai, obrigado por nossa comunhão aqui nessa noite, por cada vida preciosa aqui, por Tua presença divina aqui. Oh, nós pedimos a Tua atenção,
e a operação do Teu Espírito Santo sobre todos que estão aqui e que precisam mudar os rumos de suas vidas e lançarem-se aos Teus braços, Senhor, em arrependimento sincero para alcançar a vida eterna. Eles não podem fazer isso pela sua própria força, eles não querem fazer isso pela sua própria força, eles não podem e não querem. Se não houver uma intervenção do Teu Espírito Santo, ó Deus, não acontecerá esse milagre. Ó Deus, conhecemos bem essa história que estudamos nessa noite. Ela é tão familiar para nós e, no entanto, nunca deixamos de contá-la novamente com admiração. Ó Deus, obrigado por essa grande revelação que nos ajuda a compreender claramente quem é Jesus Cristo, que é Deus, que foi Deus homem, que é santo, que é soberano, que é salvador. Oh, absolutamente é incompreensível que Ele tenha vindo a esse seu próprio povo, para a nação judaica, e mesmo com todas aquelas informações, eles o rejeitaram, eles o executaram, como até hoje os homens rejeitam a mensagem do Evangelho. Ele também foi conhecido pelo mundo dos gentios, os romanos, eles também participaram da execução, como muitos que aqui estão, colocando de novo Jesus na cruz ao rejeitar a sua salvação. É impensável que com a clareza da Escritura surjam, Senhor, ainda heresias, negando que exista uma trindade, negando que o segundo membro da trindade, Jesus Cristo, tenha entrado no mundo como homem divino, negando que Ele tenha providenciado uma salvação gratuita para quem nele crê, porque a palavra é tão clara sobre isso. E ao reunir em nossa memória todas as canções que cantamos no período de Natal, os hinos cantados há tantos séculos, nós lembramos de quão clara é a mensagem, quão bem contada através dos anos e anos por músicas provenientes de todas as partes do mundo, de todas as línguas. A história é muito clara. Esse menino incrível, Deus, homem, sem pecado, Rei, Salvador, Ele nasceu, aleluia. Que o adoremos como nosso Salvador e nosso Rei. E ó Deus, salva aqueles que estão distantes do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.